um colega de muito tempo, né? Trabalhamos juntos já muitas vezes. Ele é analista membro da Escola Freudiana de Montevidéu. O Luiz Alberto Freitas é também AME aqui, analista membro da Escola Lacaniana de Psicanálise. Eu convidei o Luiz para, junto comigo, nós debatermos e conversarmos com o Otávio sobre essa série que vem sendo muito trabalhada, muito comentada no Brasil e eu sei no mundo, né? Vocês já devem ter ouvido sobre isso, que o mundo inteiro, a partir dessa série, parece que as pessoas começaram efetivamente a... Porque é claro que essas questões já estão sendo faladas, né, nas escolas, entre os psicanalistas, enfim. Mas eu diria que a série trouxe para dentro das casas, das famílias, essa discussão que parece que antes isso não estava aparecendo, né? Um alerta, digamos assim. Eu queria aproveitar e indicar para vocês mais duas séries que eu indiquei para o Otávio, que são as duas séries que eu quero trazer em mais 2 meses à frente. Uma se chama Confie em Mim, é a tradução. É uma série polonesa, também da Netflix, muito interessante, com adolescentes um pouco mais velhos. E a outra série é uma série espanhola chamada Adoração. Todas duas, tanto Confie em Mim quanto Adoração, são 6 episódios. Esta que nós vamos trabalhar hoje são 4 episódios. Porque, em função, né, dessas discussões todas, né, que estão nas redes, a propósito dessa série, porque eu insisti em trazer aqui para nós discutirmos. Vejam bem, logo que a série saiu, eu falei, epa, vamos discutir essa série. Mas não tinha, no mês de abril, porque foi dia 13 de abril que foi lançada a série, nós não tínhamos um dia para trabalhar. Eu também queria, que eu já tinha convidado o Otávio para vir trabalhar conosco nesse espaço. Eu falei, essa é uma boa oportunidade, vamos conversar para ele vir falar no mês de maio. Mas por que a insistência? Porque eu acho que nós ainda temos muitas questões a propósito da influência da mídia, né, de toda essa tecnologia junto às crianças e adolescentes. Eu acho que nós temos mais questões do que respostas. Mas isso não nos impede de poder levantar algumas reflexões. E é por isso, então, que eu, nesse espaço, que já é um espaço de reflexão sobre a adolescência, sobre a infância e adolescência na nossa contemporaneidade, resolvi trazer esse assunto e convidei o meu querido amigo e colega Otávio Carrasco. Eu vou passar, então, a palavra a você, Otávio. Você fica bem à vontade. Se você quiser só falar livremente, ok. Se você quiser se referir ao seu texto, a gente pode colocar ele aqui, né, para as pessoas acompanharem algum trecho que você queira ressaltar. Você fique bem à vontade, tá bom? Está bom, Teresa. Bueno, primero muchas gracias, muy obrigado por la invitación, Teresa, a todos los amigos y colegas de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis de Río de Janeiro. Es otro momento más de continuar tejiendo ya algo que es una red de trabajo que empezó específicamente en el 2014. Me dice la computadora, me dice la inteligencia artificial, sí, usted quiere hablar en portugués, no sé si pretendía traducirme, preferí decir que no. Corro el riesgo de falar como pueda, pero que no,
no me traduzca Vamos la inteligencia. entender o que você está dizendo, tenho certeza. Digo, porque paré porque apareció un cartel, me dice, no sé, algo que si usted está hablando en portugués o bueno, no sé. Bien. Otro tema que hablaremos en su momento, la IAG, la inteligencia artificial, ¿no? Hoy que me parece que el tema Sim, permite focalizar la conversa en otra cosa. ¿M? Antes de entrar en la cosa misma que lo anuncié en el parágrafo, donde ahí planteé básicamente 3 puntos y que después los desarrollé en el escrito que tiene Teresa y que me gustaría que lo puedan leer y después poder seguir comentándolo. Algunos nos vemos en otras instancias de psicoanálisis y autismo y creo que en relación a ese tema, sí, esto que vamos a hablar hoy tiene relación, tiene relación. Y la relación la extraigo, la saco de del grupo de autismo y psicoanálisis, donde una colega, no me acuerdo ahora el nombre, mandó una noticia, una nota, no sé si, no me acuerdo si de Instagram, donde decía que se estaba masificando el diagnóstico de autismo, se estaba extendiendo el discurso de el diagnóstico de autismo a adolescentes. ¿Mm? No sé si pudieron ver esa noticia, esa nota, donde, bueno, más allá de las modas que hay siempre en psiquiatría en relación a los diagnósticos, más allá de eso, que hay que estar atento, algo también del síntoma de nuestra época en relación a este tema, la adolescencia o las adolescencias, creo que tiene que ver. Creo que eso que desde el campo de la psicopatología enuncian como un aumento, también es un signo, no digo un significante, un signo de ciertas eh, transformaciones, llamémosle así. De todas maneras, hablar de transformaciones creo que se queda corto. Yo creo que estamos procesando algo más que época de cambios, creo que estamos procesando un cambio de época. No invento nada nuevo, simplemente quería relacionarlo con lo siguiente. Un cambio de época, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, la revolución industrial, ¿no? Lo acabamos de ver desde lejos, por suerte, en España, Portugal y parte de Francia, lo que es quedarse 10 horas sin luz eléctrica. 10 horas sin luz eléctrica, que hay que chapó con tanto los españoles y los portugueses, porque hasta donde sé solo en España por ahora hubo solo 5 muertos. Realmente chapó con ellos, muy civilizados. Porque no sé qué pasaría en Montevideo si nos quedamos 10 horas sin luz. No sé qué pasaría en Río Janeiro, no lo sé. Pero sé que acá sería mucho más violento. Eso que es natural para nosotros significó en su momento un cambio de época. Pasar de que la noche fuese solo iluminada con velas no es lo mismo a este mundo en que vivimos arriba de la energía eléctrica, montados de la energía eléctrica. Pero también hay otros cambios más azarosos, pero muy determinantes. ¿Cuál cambio? Ni más ni menos uno que influyó también la revolución industrial en la fundación del psicoanálisis. isso.
¿Por qué? Porque la revolución industrial mató a muchos pequeños productores textiles. Uno de ellos era el padre de Freud. El recuerdo infantil, que pervivió mucho tiempo en Freud, aparecía como una durísima acusación a su padre. Durísima. La acusación decía: la torpe imprevisión de mi padre arruinó nuestra familia y marcó el exilio de Freiberg, un pueblito idealizado por Freud, pero que vivió su infancia ahí, un pueblito que estaría hoy, creo, en República Checa, no estoy seguro, pero era parte del imperio, pero no era una gran ciudad, era un pueblito y él vivía ahí. Eh, un seminario entero sería cómo vivía Freud ahí, así que lo dejo ahí, vivía ahí. eh, la revolución industrial obligó a emigrar a la familia Freud. Ese exilio determinó toda su vida a Freud. Lo mantuvo en dos tiempos mentales, afectivos, entre el pueblo idealizado de su fantasía, alimentado con sus amigos con los cuales siguió teniendo contacto, que aparece maravillosamente reflejado en un recuerdo encubridor. Ese efecto de la revolución industrial azaroso, un efecto azaroso en un sujeto, produjo el psicoanálisis. Como si fuera poco, hay una fobia que acompañó a Freud durante toda su vida. ¿Fobia a qué? A los trenes. Hay una serie que está en la interpretación de los sueños donde ese exilio de Freiberg a Viena en tren marca la vida sexual del joven Freud. Eh, Pocos años antes, ya que entrando en tema, a la pubertad. ¿Por qué digo esto? Freud da muchas indicaciones de la posición sexual expuesta e hiperpotente del padre, hasta podríamos decir pornográfica. La posición de exclusión del padre sexuado y en operación sexual siempre quedó en Freud ligado a los trenes. Si será importante un cambio de época. ¿Qué está pasando ahora? No sé. Comparto la pregunta que decía Teresa. Tengo muchas preguntas y una gran incertidumbre. Pero vengo constatando hace tiempo que hay algunas emergencias subjetivas que se presentan en modalidades de demanda clínica que me han obligado a pensar muchas cosas y a repensar muchas cosas. Esa es la primera causa de lo que podría llamar una investigación que venimos realizando sobre una pregunta. ¿Qué efectos tiene en el sujeto la era digital? Partimos sí del supuesto de que acá se está produciendo un cambio de época, que según los
digamos, estudiosos del tema, empieza con todas lo que se puede entender como cambio de época en el año 1998, cuando se masifica la Internet, y el segundo momento, 2001-2002, cuando se masifican los smartphones y el iPad y los PC, todos nuestros aparatos portátiles de hiperconectividad. Y acá yo empieza entrando en el tema de la película, de la serie, ¿no? Eh, Uno puede tener una lectura de que todo lo que está pasando no es más que lo mismo con un plus. Por ejemplo, que se desaten las perversiones no es algo que implique que se hayan inventado digitalmente las perversiones. Por ejemplo, la del asesinato. No, no. No va por ahí la variación, no va por ahí la diferencia. El ejemplo dramático de la serie nos permite pensar algunas cosas que van, me parece, por otro lado. Por otro lado van una suerte de mutaciones, de cambios que a veces son violentamente percibidos como representa la serie y a veces son sinuosos, como la inhibición. Como Teresa escribía en relación a este tema el año pasado, ese sonambulismo que deja a muchos sujetos que viven inmersos en la tela, en la computadora, ¿no? Donde cabe para ellos la siguiente afirmación: prendo, luego existo, enciendo, luego existo, como en parte nos pasa a todos. Recuerdo el apagón. Si se nos apaga, no sé qué somos. ¿En qué nos convertiríamos si volvemos a las velas? Capaz que algunos dicen algo mucho mejor, no lo sé. Pero el suspenso queda ahí planteado. No sé en qué nos convertiríamos si sin ese detalle tecnológico, la luz eléctrica. Eh, pero bueno, decía Lacan que la ciencia cuando muerde lo real no lo suelta tan fácil. Cuando la ciencia puso la bandera en la luna ya dejó de ser la luna, decía Lacan por ahí. Pasó a ser otra cosa. ¿Qué? Yo qué sé. Una posible mina de oro, yo qué sé. O de metales preciosos, yo qué sé. Pero ya no es la luna. Ya no es la luna que se miraba desde lejos. Bueno, lo que está pasando ahora es que la ciencia capturó al significante. Casi, casi, casi en términos absolutos. Entre otras cosas, mientras exista el psicoanálisis, no va a ser absoluto. El fenómeno que me parece que se pone en escena en la serie es, como todo fenómeno de locura, un avasallamiento, un estrago del significante. Todo apunta a reconocer que esa orientación lacaniana en esto se verifica absolutamente. El estrago del significante hace pedazos la fragmentación que un niño está padeciendo en el reinicio del estadio del espejo. Pero, y acá es donde viene la cosa, el significante no solo viene de la ley del padre,
o de la falla del padre, que viene representada por esa línea violenta de sostener una masculinidad. El padre, el abuelo de Jimmy Miller, el protagonista de la serie, eran hombres violentos, como sale en la entrevista en el tercer capítulo, ¿no? Ya lo muestra el padre desde el principio. Paréntesis, quería decir. ¿Se fijaron en el detalle de cómo la serie empieza con un padre recibiendo un mensaje de su hijo? Ese padre es el policía, ¿de acuerdo? Se abre la serie, después de los créditos, la foto, con esa primera escena. Ese policía, que es el jefe del operativo, está recibiendo un mensaje de su hijo que le pide: pai, ¿puedo no ir a la escuela hoy? ¿Puedo faltar? Y él dice: son las 6 de la mañana, se levanta para decirme que no quiere ir a el aula. Así empieza, en tono de chiste, ¿se acuerdan? Se lo pasa a la colega policía: mirá, mirá, listen, listen lo que dijo. ¿Cómo? La compañera le dice: ¿y qué vas a hacer? Nada. La mamá lo va a obligar a ir, ¿no? Ese detalle es, para mí entender, la clave para entender toda la serie. El padre no entiende nada, se lava las manos, y solo si hay reserva moral familiar en la madre, puede ponerse un límite, puede aplicarse la castración. El padre policía Pode es, repetir? bueno, perdón, Eu tive dificuldade no espanhol. Pode repetir essa parte aí que é importante? o Muito. pai, también pai policía, no puede aplicar la castración, está inhabilitado. ¿Cuánto de eso vemos en la clínica? Todos los días, a cada consulta que somos convocados, ¿o no? Sea de crianzas la consulta, sea de adolescentes, sea de adultos. Esta actuación de que Lacan llamaba el padre humillado, Isso. humillado, que Mas, se ao ríe. mesmo tempo, o filho, este filho, né? Porque a lei frequenta a casa, este filho se endereça ao pai. Sí, le E da isso é la muito clave, bacana. E ele diz le da nada la disso. clave, Aham, realmente, le da la clave muito después bom. porque Sua percepção foi muito bacana. excelente, excelente, Teresa, porque ahí le dice, que es en el segundo capítulo, creo, que le dice: pai, te veo tan perdido, tan extraviado, que te voy a decir, porque no entendía nada, porque eso es lo que nos pasa a los adultos con ese otro mundo, que es otro mundo, no es el mismo mundo. Le ponemos el nombre de mundo virtual, pero eso es una palabra fría. ¿Por qué? Porque es un mundo caliente, muy caliente. Y la serie hace foco en eso. Pero la triste realidad es que es mucho peor. Si bien no siempre ocurren traspasos de un mundo a otro como lo que se ofrece ahí en la película. Pero ocurren. Y están ocurriendo cada vez más con más frecuencia. Es como, igual como Lacan dice en el estadio del espejo, que la función tiene una asíntota en relación a la imagen del yo y
el otro como la imagen de sí y el sí mismo tiende a ser asintóticamente a aproximarse al infinito, pero no se deben cruzar. Si se cruzan, estamos frente a una fatalidad de la locura por exceso de significante, por esto que decía al principio, esta masacre, desastre, este estrago que hace el significante, ¿no? En este caso, el estrago que produce el significante de un padre humillado. Es el primero. Y acá viene la otra, clínica también. Si no hay una malla ahí que pueda sostener la función de la castración, no pasa nada. Y es lo que pasa con Jimmy, ¿no? Jimmy, en el último capítulo, donde aparece la madre, dice que tampoco pudo tocar en la puerta al hijo de 13 años, 12 años, 11 años, 10 años. No sé cuándo le regalaron la PC. A los 10, a los 9, no lo sé. No me acuerdo si lo dicen. Y acá donde viene el otro estrago del significante. Lo que se mete ahí, lo que llamamos mundo virtual, para niños como Jimmy, porque él empezó siendo niño ahí, niño, era crianza, cuando él estaba con el juguete. Este juguete va produciendo con más o menos celeridad, con más o menos rapidez, una fusión entre el cuerpo, el teclado y la pantalla, entre el cuerpo, el teclado y la tela. Se va produciendo una fusión que en los años 80 lo imaginaban la ciberciencia ficción, la ciencia ficción del ciber, los cibermonstruos, eh, de películas de la era, por ejemplo, del 2001, Odisea del Espacio, o luego Blade Runner. Esto de Blade Runner originalmente se llama ¿Pueden los androides soñar con corderitos? Esa novela de ciencia ficción es la que da la letra a la película Blade Runner. Eh, entonces, el ciber, esa monstruosidad de la ciencia ficción. El ciber es la fusión orgánica entre la máquina y un cuerpo, ¿de acuerdo? Sea de la forma que sea. Esa figura de ciencia ficción fue inventada en los años 80, ¿no? Con mucha difusión. Hay un famoso libro de Donna Haraway, Manifiesto Cyborg, que ya en ese tiempo de los años 80 plantea un movimiento de esto que la ciencia, si la ciencia agarra a la humanidad, lo va a convertir en cyborg. Esa sería la hipótesis. Esa sería la ciencia ficción. ¿Está? Bueno, vuelvo a la fusión que digo que se va produciendo entre el cuerpo, el teclado y la pantalla. La fantasía de la ciencia ficción de Cyborg me viene a auxiliar para pensar esto que está aconteciendo. Pero la mutación no es de la fusión orgánica del cuerpo con la máquina, sino es a nivel pulsional. Pulsional. Por ahí se viene produciendo una
transformación. El discurso que entra por ahí es el discurso del todo lo puede usted saber, todo lo puede usted ver, todo lo puede usted procurar, con la condición de que usted esté sujeto a la pulsión escópica. El nombre digital es engañoso a nivel subjetivo, porque si bien llegan los dedos hasta pulsionalmente transformarse en otra cosa, si se quiere más sexualizada, más sensualizada, el vector principal de la pulsión evidentemente es la escópica. Esa es la pulsión que más explota la era digital. Y se empalma con lo que sabemos desde el psicoanálisis, que es la pulsión escópica, es la que más fácilmente puede escamotear, saltar, trepar por arriba de la castración, saltarse más la castración. La potencia de ver y de imaginar no tiene límites, decía Aristóteles. Dicen nuestras máquinas. Nuestras máquinas, dice también la ciencia ficción cyborg, nuestras máquinas piensan y nosotros descansamos. En esa transformación pulsional, ¿dónde lo vemos en el caso Jimmy? Y en la constitución moral. Porque no es un delincuente clásico, no es un asesino clásico. ¿Qué digo clásico? Bueno, que mata por rabia, por un interés. Sí. No digo que no haya rabia en lo que hizo, pero Você justamente diria que, nesse caso, mata por desconhecimento? sí, sí. Mata por estar él en el único donde principalmente él tenía un reconocimiento subjetivo, sus amigos de la red, sus amigos incel, sus amigos del 80-20, los de la verdad, verdad. Ahí un super yo rabioso, discursivamente rabioso, lo destituye de su frágil condición de sujeto, fragilísima. Dirán, como un poquito más, todos tenemos la singularidad, pero la irrupción de la pubertad rompe, hace añicos, fragmenta la imagen especular del niño. Son los momentos donde la función se junta con la asíntota. Y realmente el puber no sabe qué hacer, no sabe qué hacer con su pito, con su pene, con su falo erecto. La experiencia de asunción de la erección en un niño no es el paraíso que decimos y chamullamos y mentimos los hombres. No lo es. Es la matriz masculina, la matriz del goce. ¿Qué? La excitación. De hecho, es una de las primeras traducciones. Cuando Freud habla del displacer, a lo primero que se refiere es a la excitación. Dice, la excitación sin descarga. ¿A dónde va a parar eso? ¿No? La primera explicación que da de la pulsión Freud. Bueno, la base anatómica, la base de la experiencia de la sexualidad y de la referencia del deseo masculino está ahí. En aprender, te lo digo en uruguayo, a bancársela y a posponer eso
cuando se puede, como se pueda, ¿no? No hay misterio, dicen. No, claro. Padecerlo es otra cosa. Cómo se padece o no, cómo se pasa ese empuje de la pubertad es determinante. A eso me refiero con que se fragmenta la imagen especular de la infancia. Y ahí siguen muchos caminos. ¿Qué hacer con los pedacitos de la infancia? ¿Cómo entran en el cuerpo de eso otro? Ya es complicado desde que el psicoanálisis lo estudia y de antes, por supuesto. Pero ahora se mete otro personaje. Otro personaje. Y no es una entretención, no es una herramienta, no es un juguete. ¿Saben qué es? Obvio, lo saben, sí. Es un agente. Nuestros PC, nuestros smartphones, nuestros iPads, no son herramientas. Dirán, ¿lo uso como herramienta? Sí, sí, por supuesto. Son agentes. Es lo mismo que nosotros decimos. El lenguaje principalmente no sirve para comunicar, sirve para otra cosa. Bueno, lo mismo. Você poderia esmiuçar um pouco essa diferença, né, entre instrumento, que a linguagem é um instrumento, a diferença que você está fazendo entre instrumento e agente, ferramenta, melhor dizendo, ferramenta e agente. Agente. Y con eso concluyo para abrir más las discusiones como agente. ¿Por qué? Porque acá donde viene he hecho varias, una diferencia, dos temas, una y termino. Uno, todos los padres, y nos pasó, me pasó, le pasó a mis amigos, le pasó a parientes, a mis familiares, a todos nos pasó. Que cuando le regalamos un smartphone a nuestros hijos, más o menos convencidos, piensen en los principios del siglo XXI. Estábamos regalando ni más ni menos, desde mi entender y de la propaganda, el objeto de la ciencia, el objeto de la ciencia, no cualquier objeto. Les estábamos regalando el futuro, le estábamos regalando la tradición de la enciclopedia, le estábamos regalando a Diderot, a todo el saber de la humanidad en sus manos. Entramos todos como caballos, como decimos acá. Todos entramos en el brete. A algunos no, pero todos los padres les regalamos a nuestros hijos, sean que pase como Jimmy o no, les regalamos los juguetes pensando que son la obra de la humanidad. Lo más perfecto que se ha podido hacer para el uso doméstico. No les regalamos una droga. Por eso es un punto, esto si se compara con las adicciones, hay un punto radical de diferencia. Todo sujeto que se droga, sea drogador, se drogue socialmente, ocasionalmente, o tenga un problemático de las drogas, cualquiera, sabe que se está metiendo una droga. Acá, cuando los padres de Jimmy le regalan y en el cuarto capítulo de la serie amargamente se lo reprochan, ese es todo el sentido de la obra, en sentido de la obra escrita desde el padre, ¿no? de la serie de Netflix, se amarga, se reprocha con razón de por qué le regalamos ese monstruo. Ese monstruo que lo robó, lo secuestró, lo cambió.
Ese es el gran engaño. Esse Estamos monstro que o perverteu. totalmente, Porque no seu totalmente. texto você traz isso. ¿Sí? Você traz o Kant com Sade, mas eu vou deixar isso para depois. Termina seu raciocínio. Quería concluir en eso y con la segunda cosita que quería decir. En toda la frase, está ahí en el texto, ¿no? Está una frase que atraviesa toda la obra de Neck, de adolescencia, que es, eh, yo no hice nada malo, como se dice en portugués, está mejor. Eu não fiz nada de errado. Não fui eu, pai. No hice nada malo. No fui yo, papá. Esa es la frase de Jimmy en el primer capítulo, todo el primer capítulo, todo el primer. La repite en el tercer capítulo, en la primera parte, hasta que se derrumba. Es la frase que repite el padre en el cuarto capítulo. Es la frase que le queda bien a todos y nos queda bien a todos. No hice nada malo. Le regalé una computadora a mi hijo. Se metió otro agente. Y no es un agente de la castración. Es un agente del goce más sádico. Hay que reconocer que nos equivocamos como humanidad. En ese sentido, hay una experiencia que hay que seguir y ver qué pasa. Por ejemplo, lo que está haciendo el gobierno de Australia, que se lo dejo como para tema de discusión e investigación. Planteó una ley de prohibir el uso de aplicaciones a menores de 16 años. Acá estamos acostumbrados a que, bueno, está esa ley y, bueno, pero no es lo mismo que no haya ley o que haya ley. No es lo mismo. Y me parece que es un tema interesante como sociedad. También hablo como analista, porque no es lo mismo que los padres crean que le están regalando un súper juguete a su hijo, a que hoy se puedan cuestionar qué le estamos regalando. Y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Teresa, que la serie esta permitió que la gente empiece a hablar de algo que algunos venimos trabajando hace tiempo, ¿no? Esto que, bueno, el año pasado vos, Teresa, participaste en las jornadas que hicimos en la universidad sobre sujeto y era digital, antes habíamos hecho otra, es un tema que con los recursos que tenemos, algo tenemos que decir y tenemos recursos importantes, la experiencia clínica, de una u otra manera con jóvenes, en casi todos el problema de la inmersión en la computadora es tremendo. La división que se establece en el mundo real y virtual se evidencia mucho en las inhibiciones, en las fobias, en unas toxicomanías que van acompañando todo eso. Eso que en psicopatología le llaman los trastornos límites de personalidad. Hoy día en todos esos jóvenes, si ustedes preguntan, van a encontrar que tienen un mundo paralelo y viven en un mundo paralelo por, por las redes o por el game o por lo que sea, pero escópicamente, ¿no? Y cortar con eso es un desafío clínico para mí cotidiano y urgente. Eh, Generalmente los jóvenes que atiendo que tienen estos problemas no son como en el sentido de que no atacan a otros, se atacan a sí mismos. De eso es más difícil hacer una serie de televisión, pero por lo menos lo que pasa acá es, no, es más de eso. Hay ataques también a otros, de otro orden, por supuesto, femicidios hay,
no digo que acá no haya, pero son de otro orden para compararlo con lo que pasa en la serie, ¿no? Bueno, yo dejo por acá y charlamos, discutimos. Muchas gracias. Muito bom, Otávio. Eu vou pedir para o Luiz Alberto, eu vou falar por último, vou pedir para o Luiz Alberto, que é o nosso debatedor aqui que eu convidei, que é membro aqui da Escola Lacaniana de Psicanálise, também tem uma experiência muito grande também com adolescentes, com adolescentes em situação de risco e tudo mais. Vou pedir para o Luiz, então, iniciar o debate, Luiz. Bom, eu não sei. Primeiro eu quero pedir desculpa, mas tive um contratempo aqui tremendo, me atrasei, mas bom, peço desculpas. Mas eu iria entrar por uma outra questão, não, claro que referente ao filme, né? No meu modo de entender, o filme cria uma situação que, pela minha experiência, né, ela é um pouco complicada, porque me dá às vezes a impressão, e eu posso estar enganado, que se demoniza um pouco essa questão do computador e a internet, né? E eu, como a maioria aí sabe, dos textos que eu escrevi, um livro que eu escrevi, né, era Adolescência, Família e Drogas, a função paterna e a questão dos limites, né? Então, eu diria um pouco assim, né? Se demoniza o computador, mas é como se disse aí, quem deu o computador? Bom, deu o computador. Está se fazendo mau uso do computador? Tudo bem. Mas eu tenho uma experiência que eu acho que a maioria aqui não deve ter, né? Eu estive, como vocês sabem, mais de ano com um matador, né? De matar, né? Ele foi condenado por 2 assassinatos e um constrangimento de testemunha. Mas, pela nossa contagem, era mais gente, né? Todo o percurso desse sujeito, né, que está até no livro que eu escrevi, né, é um desacerto familiar total. É uma família totalmente disfuncional, pode ser que muitos não saibam, mas eu já repeti isso algumas vezes aqui. A mãe, quando ele era pequenininho, já botou noutra família, o pai no desaparecido, blá, 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 blá. Com 16 anos, ele entrou para o tráfico e começou, então, a sua carreira no crime, que foi até bastante longe, foi condenado a 56 anos de prisão, está hoje em liberdade condicional. Eu até hoje fui examinar, né? Eu tive 4 pacientes, a 5, que vieram com questão de suicídio. 2 até eu fui atender após o suicídio no hospital, né? Vou só citar um, que o rapaz chegou, né? Estava na Clínica São Vicente, fui chamado, fui lá conversar com ele. Muito bem. Se criou um programa de tratamento para ele, né? Porque não aconteceu nada. Ele caiu ele caiu em cima de uma prateleirazinha dessa que tem janela, como se fosse um. Ele bateu ali, quando caiu no chão, ele teve só um problema na perna. Bom. O pai, a mãe nem tanto, mas o pai atrapalhou a coisa de tantas as formas. Esse paciente era tratado 3 vezes por semana, a família tinha acompanhamento e tinha o psiquiatra que medicava ele. O pai foi cortando tudo. No final, o garoto me pediu se eu podia continuar atendendo ele pelo menos uma vez, que uma vez o pai pagava. E o pai não foi mais orientação, não fez nada, tá bom. O garoto tentou outro suicídio, se jogou de novo de uma janela, caiu no meio de uma palmeira, não morreu de novo, não aconteceu nada. E o pai acabou com o tratamento, internou ele, segundo ele disse, numa clínica que não tinha mais saída, né? Agora, era uma família completamente disruptiva, né? Então, quando eu imagino que você cria um filme, claro que aquilo ali é a ficção lá do autor do filme, que um rapaz que vai matar uma moça dando 7 facadas, já acho completamente esquisito, né? Essa disposição a matar. Porque uma coisa
é você brigar, xingar, matar, já vai num outro patamar, né? Eu já tive outros pacientes, como eu já contei também, já cheguei até com resgate em casa de paciente, porque durante muitos anos da minha vida eu só atendia adolescente. Todas as maiores brabeiras mandavam para mim. Eu já tinha até uma equipe de acompanhante terapêutico, de psiquiatra, e eu. Todos esses que tinham, esse inclusive que eu cheguei com resgate, o pai dele, pelo telefone, me ameaçou, porque ele estava muito mal e eu insisti que ele tinha que ser medicado, o psiquiatra medicava, o pai era contra, etc. Bom, deu uma zebra total, né? E o pai acabou tirando ele do tratamento, e eu não vou entrar aqui no mérito, mas isso foram um grande tempo nessa confusão. O pai disse que ia me bater, mandar me matar, não sei o quê, tudo pelo telefone. Eu tinha até a gravação, depois joguei fora, né? Uma família, vocês imaginam, que uma família que já está, o pai já está mandando querer matar o analista do filho, vocês imaginam que o negócio está para lá de complicado, né? Então, onde eu ia pegar isso? Se demoniza um pouco a computação. Mas, às vezes, me dá a impressão, eu ouvi já todos os textos da nossa Vanessa Cavalieri, né? Ela fica nessa linha, o computador, isso e aquilo, o grupo. Bom, adolescente, vocês devem saber. Eu até digo, a vida dos adolescentes é dentro de grupo. Então, pode ser um grupo, como era antigamente, ali de se juntar num edifício, ficar aquela turminha ali, patota aqui. Eu sou de uma época em que a turma de uma rua saía na pancada com a turma de outra rua. Era pauleira para tudo que é lado, mas se brigava no braço, não sei o quê, tudo, eram grupos. E tinha questão, quem brigava mais, quem brigava menos, quem era mais liderança, quem era menos, tinha toda essa questão. Então, eu não acho que tem diferença nenhuma de uma situação para outra. Estou dizendo, nessa disputa entre os adolescentes, questão de liderança, quem manda mais, quem faz isso, quem faz aquilo, né? Eu acho que é a mesma coisa. O instrumento, né, que se usa hoje não é xingando o outro, saindo na pancada, é isso. É encontra ali, faz encontro, tira fotografia. Até porque, como diz a própria nossa juíza lá, né, nós temos muito mais problema com o pessoal de classe baixa, né, que é, pela ordem, como ela diz, né, roubo, furto e tráfico, né? É muito mais complicado, o índice de mortalidade é altíssimo, o índice de dissociação psíquica é maior ainda, né? Então, eu fico achando que essa questão, quando colocada num filme assim, pelo menos eu faço essa leitura, de que o problema é o computador, eu digo, não, o problema é a família, né? O problema não é o computador, o problema é a família. A lei, para ser respeitada, tem que ser temida. Se não temos lei, se não temos nenhum tipo de organização, como vamos organizar esses adolescentes? Não tem como. Eles vão contestar, porque faz parte do movimento adolescente contestar. Como se diz, até eu fui formado na escola argentina, né, em que a gente falava, né, nos lutos que propunham a Arminda, aquela turma toda, né? O luto pelo corpo. O corpo, na vida de um adolescente, quando começa aquelas modificações corporais, é uma tensão muito grande. Como vou lidar com isso? Qual é a minha inserção no grupo? Eu sou criança ou sou adulto? Então, eu sou adolescente. Mas não é assim, você não é mais criança para umas coisas, para outra você ainda é uma criança. Tem uma linguagem, né, distorcida, uma linguagem que não funciona bem, porque ela não marca qual é a posição da criança, né? E os pais começam a mudar. Eu ontem mesmo atendi uma moça, que a filha dela tem 13 anos, e está o maior bode entre as duas lá, porque ela quer que a menina durma às 8 horas da noite, e a menina diz que todas as amigas dela dormem às 9. E isso está um arranca-rabo danado dentro de casa. Então, o problema é sempre essa disfunção familiar. Não temos saída para o outro lado. Que vão haver, como eu digo sempre, os fenômenos eles são são mais ou menos os mesmos. A apresentação é que é diferente, né? A apresentação agora é com isso. Lá no colégio das minhas netas lá,
O cara fez isso que todo mundo sabe aí, que tem toda hora. Pegou a moça nua, montou, né, com essas técnicas digitais sofisticadas, botou a cabeça da moça e disparou no colégio. Um bode total, né? Uma confusão tremenda, evidente, né? Mas, quando nós éramos adolescentes, tinha uma série de coisas. A fulana é isso, a fulana é aquilo, a fulana fez isso com fulano, não fez com aquilo. Eram situações que criavam-se problemas. E se nós formos, né, numa que eu vivi muito em cima, né, que era na questão das drogas, você tem coisas até mais complicadas, né? Você tem situações de, né, tive a irmã de um paciente meu com 18 anos, né? Ela bebeu e bateu com um carro numa daquelas árvores ali da Praça dos Leões, uma palmeira daquelas, o carro dela ficou um U. Ela estava totalmente alcoolizada, né? Então, essa questão dessa autodestruição, ela o quê? Ela tem que ser, porque o garoto que mata também está promovendo uma autodestruição da imagem dele, do futuro dele, e criando uma situação familiar também muito complexa. Eu acho que no filme, a montagem que fazem não dá para ter um assassinato daquela ordem. Agora, isso é a minha opinião, várias pessoas aí podem discordar. Eu acho que na montagem do filme, um garoto daqueles não dá, pelos que eu conheço, né? Pelos todos esses aqui de alto nível de perversão que eu conheci, a família era totalmente disruptiva e eu já apresentei um caso aí na escola que eu interrompi a sessão porque o rapaz se agarrava tanto com a mãe, ele tinha de 16 anos, tanto com a mãe que eu tive que interromper a sessão e botar um limite naquilo, porque a mãe permitia tudo, eles pareciam que iam transar ali mesmo. Agora, o garoto foi para o tráfico, e era um garoto de classe média alta. Ele foi para o tráfico, né? Ele só não foi mais avante porque ele era tão malandro que ele quis dar um golpe no traficante. E o traficante deu para ele um cordão de ouro para ele vender e trazer o dinheiro para ele que eles iam dividir. Ele levou o cordão de ouro, cheirou o cordão de ouro todinho e não tinha como devolver o dinheiro. E o cara disse que ia matar ele. Aí ele pediu, a gente internou ele numa clínica, né? Por quê? Para sair da situação. E depois foi colocado fora do Rio de Janeiro, que estava para ser morto por um chefe de tráfico, né? Então, eu já lidei muito com essa situação de tráfico de bandido, né? Os riscos de vida são altíssimos, né? As situações são as mais complicadas possíveis, né? Eu acho que a do computador também é, mas eu ouço a Vanessa falando, parece que ela fica dando recomendação aos pais, mas ninguém levanta a questão. Aqui se levanta, né? Mas lá a juíza lá, ela não levanta de forma mais consistente essa questão que é um fenômeno que só pode ser, né? Como dizem aí os entendidos no assunto, né? A representação da loucura familiar. Tem alguma coisa ali que não está funcionando, e aí você vai ter um filho ou drogado, ou se envolvendo em complicações aí no campo das redes, né? Se faz todos esses processos de repressão, eu acho que tem que fazer mesmo. Mas tem que se botar o olho é quem produz esse tipo de situação. Eu não quero me alongar muito, porque eu já até cheguei atrasado, então vou passar a palavra aí para a Tereza. Está com Isso. a palavra, Tereza. Obrigada. Obrigada, Luiz. Otávio, eu li o seu texto, mas agora escutando você falar, você fala desse momento disruptivo, como eu entendi, que foi, e eu concordo com você, que foi a Revolução Industrial, que realmente promoveu um corte, né, importante, digamos assim, na forma da organização social familiar, inclusive, como o Luiz também apontou.
Mas eu diria que tem um outro elemento disruptivo também, no século XX, que é o acontecimento das duas grandes guerras, sobretudo a Segunda, que trouxe uma modificação no interior da estrutura familiar, eu diria, sobredeterminante, né, para todos os acontecimentos que vão se dar depois pela questão da mudança da posição da mulher na família e tudo mais, mas eu diria que o grande ponto, e eu chamei a atenção no pequeno vídeo que eu fiz, convocando para esse debate, que tudo gira em torno da questão sexual. Na verdade, é a sexualidade, eu diria, já que você falou de agente, ela é na verdade, uma grande ferramenta para nós entendermos o que esse agente, que é a mídia, que é toda a tecnologia, que é a ciência enquanto tal, tem provocado de perversão, digamos assim, né? Dentro da organização social, né? Do século XX, XXI. Quer dizer, essa mudança importante que a ciência trouxe, com vários benefícios, a gente poderia dizer, mas, ao mesmo tempo, relativizando completamente a relação entre privado e público. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, aquilo que se passava numa esfera privada, né? A transmissão de valores, de certo modo também um controle em relação ao que se passava com os filhos e tudo mais, isso se perde quando você abre essa janela para o mundo e que você não tem nenhum controle, que se dá na palma da mão. Então, assim, tem uma passagem aqui do seu texto que você vai me permitir, é curtinho, você vai me permitir de ler para os colegas aqui, que eu acho que é na primeira página, e eu acho que assim, resume muito bem o que você vai trabalhar depois no seu texto, e que, evidentemente, eu gostaria que o Alexandre pudesse veicular para todos os colegas, depois, se você autorizar. Mas eu vou ler esse trechinho, que é onde eu acho que se colocam as questões fundamentais. Você diz assim: esse caso clínico de fixação nos permite mostrar a influência insidiosa que a era digital pode ter sobre meninos e meninas púberes, complicando ainda mais essa fase de rupção do real fálico nos jovens, que é esse florescer, né, da sexualidade nesse momento. E aí você diz, um tempo de reedição do complexo de Édipo, do reinício do estádio do espelho e da ressignificação dos diques anímicos do sujeito que está por advir. Aí você coloca assim, nojo, vergonha e moralidade, mas com um elemento adicional e inédito na história da humanidade. O espelho negro aceso, inocente e passivo. Você coloca esse trecho aqui, e eu acho interessante porque em um outro texto que eu escrevi já há algum tempo, eu, durante muito tempo, com vários colegas da escola lacaniana, acho que foram uns 4 ou 5 anos, nós fizemos uma pesquisa com os meninos em situação de risco nas ruas. Eles estavam em abrigos, nós íamos aos abrigos. Isso rendeu várias publicações aqui e fora do país, no Canadá e na França. O que nós observamos, a observação não foi só a minha, é de que é curioso, porque esses meninos que têm uma relação, pelo menos que tinham, porque já faz um bom tempo, não tinha essa coisa do celular. Era
era mais a coisa da circulação pelas ruas. Esses garotos, eles tinham uma forma de se apresentar na sua malandragem e tudo mais, bem mais amadurecida, no certo sentido, do que os meninos que estavam ainda muito presos às regras familiares e tudo mais. Eu diria que esses meninos dentro de casa tinham um certo retardo com a questão da adolescência. Não estavam ainda na adolescência, no mesmo período de segmento de idade que esses outros, às vezes até menores, garotos de 9 anos, 8 anos que estavam nas ruas, meninos de 12 anos, 11. Os garotos em casa de 13, 14 anos, mais, digamos assim, com uma certa ingenuidade, né? Uma dificuldade e um retardo em relação à questão da sexualidade, enquanto que esses garotos que estavam ali circulando pelas ruas, né, a sexualidade à flor da pele, né? Mas eu diria que o advento dos celulares, o advento dos computadores, o advento dos celulares, talvez tenha tornado essa diferença um pouco mais apagada, porque pelo celular chegam às ruas. E talvez seja isso que, de certo modo, você coloca aqui, né? Porque você está dizendo um tempo de reedição do complexo de Édipo, de ressignificação, né, dos diques anímicos do sujeito que está por vir. Eu diria que isso e uma reincidência do estado do espelho, que também ocorre nesse momento da adolescência. Eu diria que isso, confrontado com o real, né, de uma sexualidade que advém pelo celular e que critica uma sexualidade não apenas na questão do uso do corpo, mas a questão subjetiva, a questão da linguagem aí, de alguma maneira, submete esse jovem a uma realidade que ele ainda não tem condições subjetivas de absorver. Então, ele fica, de certo modo, muito exposto a a um saber que lhe vem pronto, prêt-à-porter, e com o qual ele não sabe lidar. Você acha, Otávio, que talvez o problema maior, e que eu acho que essa série explicita muito bem, é dessa antecipação, né? E de respostas já dadas antecipadamente que impedem justamente que o sujeito viva e amadureça, né, a sua sexualidade? Você acha que o grande malefício da invasão pelas telas, da invasão das casas, da invasão das famílias, por essa realidade que vem pelos celulares e mesmo pela televisão, muitas vezes, não só pelos celulares, você diria que isso, de algum modo, quebra, né, o trabalho necessário de elaboração, que é muito individual e que tem a ver com o uso que o sujeito é capaz de fazer dos significantes que lhe são transmitidos dentro de casa pela família? Você acha que é isso que provoca essa sexualidade, eu diria, disruptiva que a série nos mostra? Sí, sí, Teresa. Creo que cuando hablaba me quedaba más claro lo que quería decir cuando hablaba de ante cualquier locura que trabajamos como analista,
sabemos que nos enfrentamos a estragos del significante. Cuanto más, no hablo de neurosis, psicosis y perversión, locura, como puede ser un asesinato. Totalmente de acuerdo, Luis, es una ficción, es una ficción. Como tal, me parece que nos sirve, como a como a Lacan le sirvió Hamlet. eh, Esto es otra pieza isabelina, del teatro isabelino, nueva, ¿no? Hecha en Netflix, es inglesa, tiene la impronta isabelina. Y la impronta isabelina manda que para que la obra sea buena y catártica, tiene que haber al menos un muerto, si no, no. O sea, comparto la exageración narrativa de que no calza que un chico bien, no es que sea de clase alta, ¿no? Pero un chico de familia normal, no es o sea, su padre no era un pedófilo, no es lo que muestra la serie. Y acá en la ficción vale lo que muestra la serie, no lo que no muestra. No es un tratamiento. Tratamos la ficción total como el caso, no nos podemos salir de eso, ¿no? No puedo decir, no, pero mirá que lo que hicieron el graffiti, tenían razón, no, eso es una escena dentro de la escena, ¿no? Si alguien, el padre era el malo porque era un pedófilo, no, no es eso. La madre apagaba sus cigarros en la barriga de Jimmy, no, tampoco. No es un niño de la Rúa, no, no lo es, no lo es. Es un niño, como el que decías vos, que entra en la pubertad acompañado por este otro estrago del significante, que entra por la tela, entra, y en él entra al punto de donde prende la tela y luego existe. Él en el mundo real, en la ficción, marca ahí una lectura posible, repetida, no única, pero repetida, de que son niños que no tienen un lugar, que tienen pocos amigos, que las chicas se burlan de él. Es decir, esto que de psicoanálisis lo sabemos, lo que es el sentimiento de insuficiencia neurótica, no es solo masculina, pero haciendo el chiste, 80% es masculina. 80-20 como la teoría. O sea, esa teoría es más antigua que Alfred Adler, ¿no? Pero circula allí como la verdad. Ese ejemplo, de esos ejemplos hay montones. Y lo más patológico en sus expresiones diría que no es a nivel de la psicopatología, sino que a nivel político. No Uhum. quería entrar en ese tema, pero ahí es como que de pronto es como que haciendo una metáfora simplificada. De pronto podría pasar que por un efecto de red, todas las pulsiones a nivel de destruir al otro sean legales. Puede pasar. Ojalá fuese un cuento de ciencia ficción, pero lamentablemente pareciera que uno tengo la sensación a veces de que puede pasar. De que un día se ponen de acuerdo, hay que matar a todos los gays, hay que matarlos. Y empieza. Yo creo que la ficción de Netflix nos pone también frente a esa posibilidad. Aparece allí un estrago del significante porque es un significante no barrado, donde el otro no Uma tiene. coisa, Otávio, uma coisa, escutando você, eu me lembrei. Uma coisa é você pensar, fantasiar em matar. Outra coisa é a passagem ao ato. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero por eso, la potencia de la ficción
es que pone en acto lo que se fantasea. Claro, yo no veo una película, o sea, gran parte de las películas que vemos ponen en escena los fantasmas perversos. Para eso los vemos. Levi-Strauss decía, con eso exorcizamos los fantasmas perversos. Tiene una función que viene desde la Grecia antigua, viene desde, no sé de dónde viene, pero la usamos y sirve. Entonces nos permite pensar. No es la realidad, totalmente de acuerdo, no es la realidad, pero nos permite pensar desde el fantasma. Y el fantasma, por eso decía, la serie, a mí me parece, está hecha desde la lectura de un padre que no sabe qué responderle a su hijo. Como en la música, la clave de sol marca, la primera nota marca. Bueno, esa es la nota. Desde ahí está hecho, es la ficción. De hecho, el productor, que es el actor principal, que es el padre, el mismo actor, ahora no me acuerdo el nombre, dice que él financió la película en parte porque él quería mostrar este problema porque lo ha vivido como padre, que es, hay una brecha, un buraco, una distancia que tiene que ver con que no pudo ahí llegar la ley del padre. Pero no solo la ley del padre no pudo llegar ahí, no pudo llegar la demanda de amor de la madre, no pudo llegar la convocatoria de los compañeros a salir a la calle a hacer algo. Llegó, porque estaban en otra. El gobierno de Australia, en la explicación de motivos para la ley, dice, cita a un CEO de empresas tecnológicas, de aplicaciones, y este CEO les dice, reconoce, que la única competencia, la única rivalidad que tienen las aplicaciones para crianzas y adolescentes es el sueño, no los sueños, el dormir. Lo único que compite seriamente con TikTok, con Instagram y todas las otras es la fatiga, el dormirse, el no poder más. Y están chochos, decimos acá, están re alegres, están de festival, diciendo que su único rival es la biología de sus usuarios. Esto es, la palabra perversión queda chica, porque no alude a esto. Esto se trata de otra cosa. ¿De qué se trata? De la captura del significante por la ciencia. La ciencia está capturando el significante, es otro el fenómeno en el que nos estábamos enfrentando, es distinto. No digo que le ocurra a todos los niños, no, no. Digo que va como una mancha, comiendo así, como un hongo, ¿no? Com Eh, tentáculos. sí, es como una cosa que lo veo a unos niños. ¿Cuál es la primera que se presenta? Fobias, agorafobia, por eso yo no estoy hablando de niños con calle, no estoy hablando de esas situaciones. No digo que no la conozcan en la tienda, son distintos, totalmente diferentes. Eh, es el que no puede salir. Es lo que esencialmente el centro de la fobia para el psicoanálisis no es cualquiera, es la agorafobia. Ese es el punto central. Otávio, tem Tereza Meloni, Sandra, Flávia, que querem fazer pergunta. Eu vou liberar para vocês. Diga lá, Tereza. Olha, é impactante. Eu primeiro quero situar de que lugar eu vou falar. Eu acho que de tudo que o Otávio apresentou aqui, tanto o olhar do Otávio como o do Luiz, que me parece que
olham de outros lugares, situam um problemão, né? Que é um problemão em que foi muito bem detalhado, inclusive a Tereza abriu esse detalhe, e é a questão da... ela não falou com essas palavras, mas eu entendi, de um engessamento dos significantes através dessa máquina devorativa e tal. Eu reconheço isso, mas eu fico um pouco acossada, eu acho que tem a ver com a minha problemática, digamos assim, de perguntar se a gente, porque a gente está, quer dizer, a gente está falando de uma geração que não é nossa, né? Eu acho que talvez aqui todo mundo não nasceu mergulhado, né, na internet. E se a gente já pode ser assim tão conclusivo no sentido de que é a internet, que é a máquina, que é o celular, que é não sei o quê, o bode da sala, digamos assim. Porque eu fico me perguntando e vendo, né, historicamente, nós tivemos outros acontecimentos, a Tereza mesmo citou a Revolução que a Segunda Guerra promoveu. Eu penso também na Revolução, vou lá mais atrás, né, na família, quando os homens saíram a caçar, né? Quando os homens pararam de caçar e começaram a cultivar, e aí ficaram mais em casa. Enfim, as famílias sempre sofreram e vão continuar sofrendo esses fenômenos revolucionários. Então, eu fico sempre pensando, mas é a internet, quer dizer, a lei lá da Austrália, que fixou 16 anos a idade limite para uso, poderia colocar 20 ou 18, isso estaria resolvido, né? Então, eu fico pensando assim, quando eu vi esse filme, para mim, tá? Eu achei que o filme exatamente coloca a gente num beco sem saída, imprime na parede, porque, ao mesmo tempo que ele aponta, eu acho assim, ele não aponta claramente a minha leitura, a minha visão quando assisti. Ele não aponta o dedo claramente para a família disruptiva, até porque a menina aparece muito frequentemente, muito bem situada. Isso não quer dizer nada, porque pode ser a menina e o menino ter outra posição subjetiva, ok. Ele apresenta uma polícia, ora violenta e ora amorosa, oferecendo café da manhã. Ele apresenta uma escola caótica, aquela bagunça toda, mas que um professor abraça o aluno e fala. Ele apresenta o filho do policial, que policial mal vê, mas, ao mesmo tempo, esse filho, como a Tereza lembrou, é o que fala, que consegue chamar ele na escola e que consegue dizer para ele: se você está comendo mosca, você está bobeando. Enfim, para mim, o filme vela e revela. O filme lança uma suspeita. Inclusive, quando você vai assistindo, você fica assim: o problema é esse. Aí já não é mais esse, é outro. Então, eu vi o filme como uma pergunta, que é a que me vem, assim, para além dessa máquina celular ou smartphone, como a gente está falando, essa sociedade que está produzindo isso, que está lucrando com isso, que está incentivando isso, né, que está facilitando isso. Como você colocou, Otávio, o pai que deu esse smartphone, porque os pais estão dando esse smartphone, né? Então, eu fico me perguntando, houve uma época que, eu sou dessa época, se discutia para dar um carro ao filho, mas um carro é um instrumento perigoso, ele pode morrer e pode matar. Dou ou não dou o carro? Com 16 anos, com 18 anos? Não, não dou. Com 20, só dou, mas você só pode sair com a sua irmã, com a sua mãe. Enfim, outros momentos, outros instrumentos e outras revoluções foram sofridas historicamente, né, pela família, pela sociedade em geral. Então, que eu queria trazer aqui, né, se alguém puder me dar algum subsídio, o que se passa com essa sociedade, que é mais uma revolução e é mais uma ferramenta de matar e de morrer, apenas, né? Quer dizer, apenas é dose, mas, enfim. O que se passa de particular nessa sociedade? E, a meu ver, a série coloca exatamente essa pergunta. Não, não é só a família, não é só a polícia,
não é só o pai violento, não é só a família disruptiva, já falei, não é só a escola sem autoridade, não é só. Parece que a série, para mim, coloca de que se trata. De que se trata que fez esse menino, exageradamente ou não, chegar ao ato, né, passar ao ato e cometer esse crime. Eu acho que o filme, a mim, me deixa nessa posição de angústia. De que se trata? Eu não consigo me sentir confortável, vou usar assim, apontando para o celular, apontando para o smartphone. Eu acho isso que reduz um pouco. Aplaca a nossa angústia, mas nós precisamos da angústia, nós somos psicanalistas. Então, essa é a matéria-prima, né, que a gente traz. Mas só um detalhe, quando você fala em hiperconexão, eu pensei logo, a gente acabou de ter uma discussão aqui sobre o autismo, onde a gente vai falar de uma hipoconexão. Então, me fez a pergunta: há uma medida exata entre uma hiperconexão e uma hipoconexão? Né? A questão da função paterna também, em muitos momentos, o filme aponta um pai que não sabe, um pai que está por fora, um pai. Mas na função paterna, o que se transmite à função paterna é exatamente algo do não saber. Então, veja bem, eu fico numa situação bastante angustiada aqui, roendo as unhas. Era isso. No, me metí un comentario, Teresa, de acuerdo, pero justamente la humillación del padre, de los padres representados en la serie, la humillación es que no saben nada. Bueno, eso es la historia del padre en relación a sus hijos, claro, pero acá viene el agregado. El discurso que habla de la masculinidad no viene del padre, Isso, acopla al padre, pero viene exatamente. de otro lado. A eso me refiero, que está secuestrado el lenguaje o robado el lenguaje, hecho imágenes, hecho insistencia. Acuérdense, el significante entra por insistencia, digamos por cariño, y bueno, pero eso ya viene, es un goce. Nadie no obligó a Jimmy, a ninguno a aprender. No, por eso el chiste, pero no es chiste. Para muchos, aprender es existir. Los que no somos de la era digital, nacimos antes, no nos pasa lo mismo. Podemos parecernos, pero no somos. No tenemos. Para nosotros podemos hacer el esfuerzo de estar por Zoom. Para ellos no es ningún esfuerzo estar horas en el game, como si fuese un trabajo. Claro, no son todos los niños ni todos los adolescentes del mundo. No, por supuesto que no. Insisto, no. No sé si un 5%, 10%, no sé, no lo sé. No, digo, que vengo trabajando con jóvenes así hace tiempo, sí. No lo elegí, fue pasando, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo, es una presentación, es un cambio de Isso. presentación. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero algunas cosas me hacen pensar que no es solo eso. La película lo representa, la exageración dramática lo representa. Hay otras situaciones clínicas que también lo representan, que no era el caso acá. No venía para hablar de eso. En otro momento podemos verlo, pero se está metiendo también. Se está metiendo bajo una forma donde la IAG hoy día, el trabajo, el objetivo, insisto, primero, otra cosa, Teresa. Sí, una cosa son los carros, los teléfonos, todas las máquinas, pero esta no es una herramienta, no es una máquina cualquiera, es un agente, y es un agente que representa un discurso, representa a un Isso. sujeto que no se presenta, pero es eficaz. Es como, y ojo, es como el inconsciente. Es un discurso sin sujeto, pero tremendamente eficaz.
Hasta allá llega la captura. Hasta la captura, el intento de capturar el inconsciente, que es decirle al otro lo que desea, lo que Isso. pulsa, lo que goza. Hay algunos niños más permeables que otros. ¿Cuál es el fenómeno más común? Bueno, la fobia, el repliegue, la evitación. Eso que me decía un joven que está en esa situación, dice, cuando salgo a la calle, no sé por qué tengo que ir rápido, rápido para llegar a donde tengo que ir y volver rápido a mi casa. No sé, no sé. Y lo dice. Es- sé que nada me persigue. Ahí está, ¿no? Esa es la experiencia del agorafóbico. Nada lo persigue. Y el lugar de aseguramiento, de protección, está en ese mundo virtual. Dirán, no es nada nuevo eso de la fobia. Sí y no. No hay nada nuevo, pero hay una diferencia. El Uhum. objeto contrafóbico es distinto. Isso. Y ese objeto Sandra, es un agente. diga lá, Sandra. Obrigada. Eu, tem muitas questões, mas especificamente nessa questão do agente que tu trazes, né? De que não é um instrumento, é um agente e que age através da pulsão escópica, né? Que é uma seria então digamos o smartphone, o computador como um objeto um objeto fetiche, talvez, no sentido que representa um discurso vigente da atualidade, da época que estamos vivendo, né? E isso teria, então, o poder de perversificar, porque a metáfora paterna, de anular a castração, né? Que eu acho que até já poderia ter se instaurado e essa invasão escópica que é dual, né? A tela é dual, não é tridimensional, né? Não tem a alteridade ali. É a imagem virtual, né? Então, se isso teria a força de causar tudo isso, porque o filme, se nós formos pensar, O Dilema das Redes é um filme de 2020, já mostra exatamente o que foi feito por CEOs do Facebook e da Mega, mostra o quanto era nocivo, né, o uso do smartphone, da rede social, nas crianças e adolescentes. E isso é de 2020. Então, quando eu comecei a ver o filme, eu disse, mas é um assunto já tão banalizado, sabe? Mas o filme impacta, porque eu acho que também abala o ideal narcísico dos pais, né? Em relação aos filhos, né? Tem uma frase que eu acho que é no último, não sei se é no terceiro, não, é no último, que o pai pergunta à mãe como ela nasceu da gente, em relação à filha. E a mãe responde do mesmo jeito que ele. Aí aquilo eu achei um soco, assim, né? No sentido de como esses pais completamente atordoados, né? E o que se deu aí? Então, é um assunto antigo que toma uma nova versão que eu acho que é mais contaminado pela cultura assim, muito da mídia e de tudo que estamos vivendo, de inculcar uma situação de rompimento, de abolição de castração, né? Enfim, eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre isso. Mas muito bom tudo que trouxeste. Obrigado, Sandra. Sí, primero, sí, es la fetiche, sí. Fetiche en el sentido, no es casual que Lacan en el seminario trabaje fobia y fetiche juntos. Claro. Y lo dice con la intención de explicar, ni más ni menos, el movimiento del objeto del deseo. O sea, está ahí en esa
en ese punto donde lo que vos decís es tal cual en el sentido de que Jimmy es un hijo fetiche. Entra perfecto en lo que podemos entender como el hijo fetiche de la madre y del padre, de los Exato. dos, ¿no? Y él cumple con ese mandamiento. Va a la escuela, hace sus tareas, va a la casa, hace sus tareas. Bom menino, diz o pai. Si me permiten 5 minutos, les voy a compartir una situación clínica. En el trabajo, en el grupo de investigación donde trabajamos esto, la serie nos vino como anillo al dedo, porque ese fragmento clínico que les voy a compartir es nuestro mascarón de proa, por decirlo así, ¿no? Vamos en un barco medieval investigando a paso medieval, más allá de la clínica, en textos, ¿no? Encontrando algunas fortuitos analogías que le compartí como lo de Freud. Bueno, el caso clínico que es de actual, real, que es una situación que aconteció en Túnez. ¿Cómo llegamos nosotros a esa situación clínica? A través de un miembro de la Escuela Freudiana de Montevideo, que también trabaja conmigo en la universidad, porque ella supervisó una situación clínica de una psicóloga en la cárcel en Túnez. No en una cárcel, sino más bien en un centro para menores. Es una cárcel para menores. ¿Qué había pasado? ¿Por qué un niño, en este caso de 15 años, estaba preso? Un niño como Jimmy, en el sentido de que, distinto, normal, en el sentido hasta ahí parecido, pero de clase media alta, hijo de profesionales, que va a colegio privado, que hacía deportes, tenía grupos de amigos reales, pero también tenía una fruición fuerte de juegos inmersivos y de estar jugando en red. ¿Tá? Tenía las dos caras, muy inmersivo y también cumplía los deberes. Un niño perfecto, no había quejas con él, ¿no? Un niño bien, diríamos acá, de clase bien, de padres bien. ¿Tá? Una noche, terminando de jugar al GTA, se le impone la idea, a lo obsesivo, ¿no? Se le impuso la idea de que mañana tenía que salir a asaltar un banco. ¿Bien? Al día siguiente, tomó una pistola de juguete, una mochila, un pasamontañas y asaltó un banco. Y los funcionarios del banco le creyeron y le dieron la plata. El niño volvió, enterró la plata. Llegó el padre en la noche y le contó, pero contando una hazaña de héroe. Okay. El padre de héroe que había robado un banco. El padre no le creyó, dijo, ¿qué está diciendo? Lo llevó y le mostró, esta es la plata. El padre llamó a un abogado y el abogado le dijo, lleva a tu hijo a la policía y que lo juzguen cuanto antes. Actuaron bien. Yo pregunté, ¿el niño tenía algún retraso mental? No, era un buen estudiante. ¿Tenía algún antecedente de esquizofrenia? No, era un chico normal. ¿Algún medicamento? Tampoco. No, nada se podía explicar por fuera de esa autoimposición. Después, en el proceso de análisis, claro que sale una falla paterna que estaba justamente necesitando de un héroe que lo rescatara. O ato dele era um apelo a esse pai, Sí, na sua sí. função de lei. Un intento de rescate.
de salvar. Solo un héroe puede salvar a mi pai. Es decir, ahí viene la imposición del héroe, viene determinada por dos partes. Por el mundo virtual y por lo que él leía de la falla del padre. Interesante. No es solo uno y lo otro, como dice Teresa Meloni, estoy de acuerdo. La serie te deja nunca con certezas. Esa es la gracia. Por eso es una gran película, una gran serie, ¿no? Bueno, pero este es real, le pasó. Ese niño y sus padres les costó entender qué pasó. Y no es que lo entiendan, pero pudieron deprimirse. Primero el acto de llevar a su hijo a la cárcel. No es fácil. Lo hizo. No sé qué hubiese pasado si no lo lleva. No sé. Pero bueno, siguieron un camino recto, kantiano, por decir, legal. Hicieron bien las cosas. Al niño este 15 años tardó una semana en darse cuenta de lo que había hecho. Esa escenificación que ponen de Jimmy no es tan puramente dramática. Tiene que ver con que el sujeto realmente queda capturado en una versión que ante uno lo dice, pero este está mintiendo, es perverso. Sí, todo eso entra, pero es otra cosa. Es una consistencia imaginaria en fusión con la pulsión de ese sujeto, que el haber sido un héroe que asaltó un banco y que tuvo suerte, ¿no? Reconocer, tuvo suerte. No pasó nada malo. Nadie le pegó un balazo. Le creyeron. Se salvó. Pero no se salvó de la depresión. La depresión justamente marcó la posibilidad de que ese sujeto, perdón, que ese niño volviera a una condición de sujeto. Estaba absolutamente en otro lugar. ¿Tá? O sea, no había antecedentes psiquiátricos, tampoco lo hubo después. O sea, no, siguió un tratamiento, pero no lo piensen, era un loco, no. Y hay otras situaciones parecidas. Pero bueno, les quería compartir eso. Se cruzó ahí, se cruzó esa barrera. Pocas veces ocurre. Insisto, la mayoría queda en esa posición como de sonámbulos, como escribió Teresa. Inhibidos, ajenos. Percepción mía. Igual yo que en Brasil hay menos, porque en Brasil tienen otras alegrías, viven de otra manera. Pero en otros lugares como Inglaterra, Uruguay, no sé, Túnez capaz, la inmersión es más fuerte. La inmersión me parece que es más fuerte. Se me permite, rapidamente, eu acho que muita gente aqui sabe, há pouco tempo, um jovem no Brasil montou uma rede para quase todos os estados do Brasil, combinando dia e hora e local onde ele ia tacar fogo num vivente de rua, num morador de rua, e convidou as pessoas, e muita gente foi lá para filmar e assistir. Eu não sei o desfecho, devo ter me esquecido, eu não quis saber, mas só isso já é uma coisa assim assustadora. Ele conclamou um público para fazer esse ato heróico. Ok. Muito bom. Maravilha. Otávio, assim, escutando um pouco mais o que você está trazendo, muito interessante a sua articulação. Quando você fala desse pai humilhado, e que o Lacan também fala, né? Lá no Signe de Courfontaine, entre o terceiro segmento é justamente o pai humilhado. Você não acha que tem a ver com a perda, na função paterna, a perda desse lugar
de um mistério a ser decifrado, porque o filho olha para o pai sempre numa posição idealizada, né? Ele idealiza esse pai. Eu diria que a adolescência é a quebra, justamente, dessa idealização. Mas, ao mesmo tempo, se sustenta aí uma incógnita, um mistério, né? Sobre esse pai. E a série que ela mostra é justamente um pai totalmente desfalecizado, né? Um pai onde ao filho só resta buscar, né, uma sustentação alhures, que é o que o Jimmy faz, né? Ele se coloca como presa desse outro, né, que não esse lugar de alteridade que o grande outro deveria ocupar para ele, ele vai buscar essa alteridade fora. E o que ele encontra justamente no caso, né, esse outro do gozo, né? Justamente porque a questão do perverso não é que ele goza, ele é gozado pelo outro. Ele não goza, ele é gozado. Tanto que a cena perversa é exatamente a inversão, né? O avesso da cena da fantasia. Num outro momento também você fala da questão do sonho, e o sonhar é justamente um trabalho de elaboração. Se você não tem essa possibilidade do tempo de elaboração, você vai passar diretamente ao ato, né? Que é o que ele faz, o Jimmy faz. Quer dizer, ele não tem um tempo de elaboração da sua para poder aceder a uma posição sexual efetiva, ele não tem esse tempo de elaboração. E o que ele faz? Ele penetra um corpo de diferença, que é o corpo da mulher, ele penetra com a faca, já que ele não tem outro instrumento que seja, digamos, suficientemente capaz, né, para abordar uma mulher, né? Então, ele toma de assalto a mulher. E é um pouco que me parece que acontece nessas passagens ao ato, como a Teresa Meloni estava falando, né, do colocar fogo, convidar. O sujeito se faliciza, né, virtualmente. Ele se mostra numa cena virtual falicamente. E na realidade dele, na realidade cotidiana, essa falicidade não se apresenta, né? Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu queria só falar. Está me ouvindo? Eu estava sem som. Sim, Isabel, pode falar. Não, primeiro que eu queria, acho esse tema maravilhoso no momento, né? Acho que eu trabalho com educação, então a gente percebe muitas mudanças, né? Uma década para cá, principalmente. E eu acho que o Luiz Alberto mencionou uma coisa também importante, pelo que eu observo, né? Que a a organização familiar e a maneira como a família se relaciona com o jovem hoje, com as crianças, com o adolescente, eu acho que é essa porta de entrada para esse refúgio nessas telas. Porque eu acho que há muita solidão das crianças, porque, embora os pais não tenham nascido nessa época, né, de internet, mas eles nasceram, por outro lado, estão vivendo num momento de muitas mudanças da sociedade, muitos padrões mudando, os valores mudando muito, as formas, a organização da família, as mães com outros papéis, e as pessoas um pouco confusas em relação a isso, e os valores da sociedade mudando mesmo. Então, eu acho que há um isolamento, e é interessante que isso é mencionado no seriado, quando o pai fala assim, o pai começa a se culpar e dizer, nós não percebemos quando ele estava
ele fazia tudo e, de repente, começou a se trancar no quarto e se isolar. E foi o momento que ele mergulhou na internet. E uma outra coisa que aconteceu ali, que eu acho que é pouco falado, mas que tem um momento do filme que se fala, é que a garota que ele mata, ela, de certa forma, ela fazia um bullying com ele. E essa coisa do bullying, por exemplo, que eu acho que é um tema que deveria ser mais trazido nessa discussão sobre esse filme. Porque tem essa questão desse garoto que se descompensa, que ele faz esse ato, né, que é muito interessante, que ele tem um controle na hora da entrevista, que isso acontece, né, que você tem aquela imagem de um sujeito, de repente, diante de uma situação de crise, essa pessoa comparece de um outro momento, né, de uma outra maneira. Quando ele está falando com a psicóloga e ela começa a interpelá-lo e tal, e ele explode. Então, esse garoto que tem uma tensão dentro dele muito grande. E foi o que ele fez com a garota. A garota provocava, pelo que eu me lembro de um momento do filme, fala isso, que a menina dizia... A menina tirava dele alguma potência na medida que ela dizia que ele não era o suficiente, alguma coisa assim. E ele tem esse momento de ira e mata essa garota. Mas eu acho que essa discussão, eu acho que tem dois lados aí importantes. Eu acho que sim, a internet ela tem esse poder de ocupar um lugar na vida desses meninos que estão muito desvinculados de uma vida mais. Existe um tema que se fala muito da questão comunitária, né? De você ter interesses para além de você, para além do seu pequeno grupo, da sua família, ter funções, ter obrigações, ter papéis, né? Então, os jovens muito sem papéis, muito sem lugar, muito sem função, e eles se ancoram nessa rede social. Agora, de modo geral, o que eu observo na educação, né, que não bate muito com o perfil daquela família, no que a gente vê, mas é claro que sempre tem, né, uma situação surpresa, digamos assim, mas que as famílias que se estruturam mais, que a família que tem uma participação maior, que tem mais diálogo, que consegue colocar os seus papéis ali de uma forma um pouco mais clara para os jovens, esses meninos conseguem achar um caminho no meio dessa profusão de telas e demanda de como parecer assim um assado. Eu fiz uma pesquisa no meu doutorado sobre sofrimento, né, na família e trabalhando dentro da escola, pesquisando dentro da escola como que a escola percebe o sofrimento do jovem, o que ela faz com aquilo. E uma das coisas que eu vi, que foi mencionada, acho que foi o Luiz também, não sei, ou se foi o Otávio, que falaram sobre a questão da crianças de classe, foi o Luiz que falou, crianças de classe social mais baixa, que elas estão mais suscetíveis, mais sujeitas a viver essa situação de violência. Agora, é engraçado que na minha pesquisa é antiga, é de 2005, sei lá, já é uma coisa antiga, mas na minha pesquisa eu vi o seguinte, que nas crianças de nível social mais baixo e com vida mais precária, o que havia nitidamente, sempre, era a ausência absoluta dos pais. Então, a mãe engravidava, o pai sumia, a criança não tinha. Então, e uma coisa da violência física. Já nas famílias de classe mais alta, havia um sofrimento muito grande em relação à imagem, e não era nem estava ligada a essa coisa da internet ainda, não era nem forte, né? As pessoas não tinham esses celulares. Era a questão da autoimagem, do como havia uma expectativa de parecer ter um determinado tipo físico, não sofrer esse bullying dentro da escola, seja porque é baixo demais, porque é gordinho, ou porque tem alguma coisa física ou de comportamento, né, que suscita essa provocação do outro, né? Mas eu vi nas classes mais altas mais casos de suicídio.
E nas histórias de suicídio que apareciam, tinha muito a ver com esse isolamento. E na época não tinha esse refúgio das telas. Então, novamente, claro que hoje a gente vê como as crianças que estão muito dentro da tela, elas estão tendo um comportamento, muita dificuldade de reagir, de responder a certas demandas, por exemplo, na escola, na sala, um nível de distração muito grande, da falta de concentração, mas isso eu acho que ocorre no momento em que o mundo, a sociedade, as cidades, tudo vem se colocando de uma maneira diferente e as pessoas muito voltadas, cada um para a sua vida. Há um isolamento muito grande. Eu acho que há uma solidão. O que eu percebo é isso. Quando eu vejo nos meninos que a gente conversa, às vezes tem alguma situação, você chama para conversar, de modo geral, o que você percebe é algum grau de solidão. E das famílias também ignorando certos sinais. Você vê que o garoto não está indo bem, o garoto não está matando aula, o garoto está isso, está aquilo, e a família meio que sem se dar muito conta disso, sem saber muito disso. Então, eu acho que tem aí alguns outros aspectos que, se a gente tirasse a televisão, tirasse as telas, digamos assim, a gente estaria vendo isso projetado por um outro lugar, mas eu acho que as telas hoje são um refúgio de uma coisa que existe em qualquer momento em que o jovem tem que se haver com as coisas um pouco por conta própria, ou lidar com as suas angústias um pouco por conta própria, enfim. Mas essa coisa do bullying, por exemplo, é muito forte. E no filme eu percebi tinha dentro da escola mesmo, a gente via, né, situações de bullying, e isso tem sido a gente vê isso na sala de aula com muita frequência, de uma maneira muito recorrente, né? Porque Isabel, Isabel, tinha uma questão também, agora você falando no bullying, uma questão da autoimagem, né? Ele se Isso. sentia feio, Isso. ninguém gostava dele, e essa questão dessa imagem influenciou também junto com o bullying que a menina fez, postando nas redes sociais, algo que o afetou, nada justifica o crime em si, não é? As facadas que ele deu nela. Mas já não era uma coisa só daquele, era algo que já vinha lá de trás, sendo construído nessa personalidade dele aí, e já de uma imagem distorcida, inclusive dele mesmo, onde muitos deles achavam ele feio, e ele também. Ele era baixo, ele era feio, ele era isso. E essa imagem... Regina, a gente precisa encerrar. Eu sei, não, é porque agora eu lembrei disso. Desculpa. Filha, gente, obrigada a vocês pela... Foi ótimo. Eu quero agradecer a hoje. todos, ao Otávio e ao Luiz, gracias. particularmente, mas a vocês que ficaram 2 Obrigada, horas Otávio. aqui conversando. Muito obrigada. Gracias por la conversa. Obrigado a todos aí. Mais, Tereza. Obrigada, Luiz. Obrigada, Tereza. Beijo. Seguimos en la conversa. Sí. Obrigada também. Obrigada. Boa noite.